Olá, meus queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família. Estamos chegando mais uma vez com o programa Homem de Verdade. Os desafios da sexualidade. E o maior desafio para a igreja cristã do século XXI encontra-se na área da sexualidade. E são os homens, especialmente os bons, os homens cristãos, que enfrentam de uma forma maior esse desafio. Uma batalha sexual diária. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para iniciarmos aqui, eu já tenho uma pergunta, né? Como deve iniciar a educação sexual? Deve iniciar no lar ou aonde? É interessante esse tema, né? E ao mesmo tempo ele é polêmico. Mas uma das coisas que a gente aprendeu na vida e tem sofrido, né, como igreja e até mesmo como pessoas, os cristãos no geral, que essa informação, ela invadiu nossos lares sem opção dar para nós. Nós não escolhemos. Ela veio através da mídia, através de programas, de novelas, de programas para adolescentes. Querendo ou não, essa informação chegou antes de nós mesmos pensarmos se ela era importante ou não para os nossos filhos adolescentes. E isso fez com que, de certa forma, o tabu foi quebrado de fora para dentro, e não de dentro da nossa casa. Aí a gente teve que deparar com situações adversas. Se você perguntar para o seu filho hoje, de adolescente, olha, nós precisamos falar sobre sexo, ele vai dizer para você, você quer saber o quê? A sensação é essa, né, que nós temos que desmistificar. Mas eu acho sim que nós devemos ter esse diálogo hoje, principalmente com os nossos filhos adolescentes, para que esse ensinamento, na realidade, é entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode. Isso vem de dentro de casa e não do mundo. Porque o mundo tudo é liberal, tudo pode. E se você não entrar na vibe, você é careta e, de certa forma, você é excluído da sua turma de convívio. Porque hoje você dizer que não pratica sexo, isso na adolescência hoje, você é considerado um menino excluído, um menino diferente, é a forma de... Sofre até bullying. É bullying, né? Você está fora do contexto e do padrão. Então, assim, no meu ponto de vista, o sexo sim é algo que tem que ser hoje mais um assunto a ser tratado dentro da nossa casa e com os nossos adolescentes. É muito melhor ele aprender dentro da sua casa do que os conceitos e a liberalidade do mundo. Esse é meu ponto de vista. Vou estender um pouquinho mais. Eu acho que não é só dentro da casa, é dentro do contexto geral. Eu acho que a igreja, no todo, nós como igreja, quando a gente fala de sexo, a gente barra um pouquinho para debaixo do tapete porque é polêmico. O pastor começar a pregar, falar sobre sexo no domingo à noite, tem gente que levanta e vai embora. Mas é algo muito profundo. A Bíblia fala, né, quando a gente fala das crianças, né, ensina a criança o caminho que elas devem andar para quando for adulto. Só que hoje elas são bombardeadas. Celular chega informação. Se a gente voltar lá atrás, a gente que foi adolescente, não um tempo muito longe, a gente tinha que ir na banca de revista comprar uma revista Playboy escondido e quando chegava em casa era debaixo da cama, quando a mãe descobria a gente ficava, né, tempo. E hoje não. Aí era pior ainda, né? Um rapaz, uma criança menor de 18 anos não comprava. Não comprava. E hoje não. É como o Adriano falou, o professor Adriano falou. Agora, é um desafio para nós, como igreja, para os nossos pastores de adolescentes, porque a informação hoje é muito rápida. Hoje você vê criança de 2, 3 anos, de 4 anos mexendo no celular com habilidades que nós adultos às vezes não temos. E eles ali descobrem tudo que eles querem. Você falou sobre celular, essas coisas, e eu creio que a internet está trazendo experiências novas, em tempo real. E o pior, ela está criando parceiros virtuais. Como vocês veem isso? A gente vê, né, como o pastor falou, né, a igreja tenta, às vezes, por ser temas polêmicos, às vezes esconder alguma coisa. Mas a Bíblia, né, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né, ela traz diversos ensinamentos. Ela já começa, né, no Gênesis, no capítulo 1, falando a respeito de sexo através de um comando de Deus, do que se refere a multiplicar. Gênesis 1:27, ele é muito claro quando fala a respeito da união de uma só carne e para a multiplicação. Como é que vai haver multiplicação da terra se não for através do sexo? Então o sexo é uma coisa que sempre está muito presente dentro da Bíblia e a gente às vezes tentou em diversos momentos e tempos de esconder isso, achando que nunca era o tempo certo de maturidade. Aí vem agora a mídia,
em todas as formas, né? Celular, televisão, né? Via computador, o que for, para que possa trazer esses detalhes do que se refere ao que é sexo na forma como o mundo enxerga. E a gente agora tem que correr atrás do prejuízo para poder empatar o jogo e virar, mostrando a forma correta de se fazer sexo, né? E deixando claro que isso é uma coisa normal, não é uma coisa de uma coisa que o sexo foi criado pelo inimigo, pelo capeta, né? Não existe isso. Foi criado por Deus porque ele é o criador de todas as coisas. E o sexo ele é bom. Agora, quais são as consequências desse sexo casual, desse sexo fora do tempo? É isso que a gente tem que ensinar e deixar claro. E hoje em dia, como dito, né? A gente tá aí na vibe, né? Do sexo virtual. Ou seja, cada vez mais se afastam as pessoas e mesmo afastados te trazem aquilo que é errado para dentro do sentimento da pessoa, né? Então vai ali ambas as partes se ensinar a se tocar, né? Compartilhar às vezes a parte da intimidade, sempre de forma escondida, porque o sexo errado ele sempre vai ser escondido, sempre vai ter um peso de culpa. Então, independentemente dele ser virtual, né, a nova modalidade do sexo, ou presencial, a questão não é isso. A questão é qual o momento, qual é a hora, qual é a forma, com quem. Essas coisas têm que ser aprendidas e difundidas em meio às pessoas. Completando o que você está falando, pastor Flávio, é interessante é que hoje a pessoa não precisa se deslocar nem sair de casa mais para procurar sexo, né? Ele entrou pegou o computador, ligou, ele tem sexo. Mas, na realidade, tudo mudou até dentro do contexto da explicidade. Tudo ficou muito explícito. Hoje, as páginas de jornal, os sites, hoje são direcionados para o objetivo, que antigamente era escondido, era casas de massagem, mais não sei o quê, né? Hoje não. Casa da Luz Vermelha. Casa não sei o quê. Então, assim, acabou que nós nos deparamos com essa situação, Flávio, e quando você fala, né, do que o sexo é bom, isso é algo que demorou-se muito dentro das igrejas para relatar isso e veio de uma geração oprimida, muito oprimida, né, de gerações em gerações oprimidas em relação a sexo, e os nossos filhos, a gente não entende que eles são criados dentro da nossa casa, eles têm uma igreja, mas eles têm um colégio, eles têm uns amigos, a gente acha que os nossos filhos estão blindados dentro de um contexto, dentro de uma bolha. Sob nosso controle. Esquece. Porque o que eles são bombardeados é muito mais do que você dá para ele de princípios e valores. Isso é algo que nós precisamos rever também. Qual é o tempo, né? Qual é o tempo que você despreende na sua vida para você falar com seus filhos sobre algo? E até mesmo dentro da igreja. Então, mas a gente crê que por essa oportunidade, um programa como esse jamais pensaria num programa como esse há tempos atrás. Falar sobre sexo numa rede de TV de canal aberto, ninguém falaria sobre isso. Mas nós queremos trazer a palavra sexo hoje como isso, Flávio, como algo bom, criado por Deus, para trazer para nós bem-estar, alegria, felicidade e celebração. Nós celebramos a vida com o sexo. A palavra do Senhor fala-se um leito sem mácula. Isso quer dizer, é um leito de celebração, é o ápice de um marido e mulher, homem e mulher. Então isso é muito importante, eu acho que nós não devemos cruzar os braços e daqui para frente nós temos que falar sim a importância disso dentro dos lares, sendo evangélicos ou não. E pastor, eu acho que são temas interessantes para um congresso de casais, hein? É verdade. São temas atuais, porque a gente vai para o congresso de casal, as pessoas já pensam, ir para lá para quê? Mas são coisas que os pais e os casais precisam ouvir sobre isso. Porque aqui a gente vai discutir situações aqui que fala em termos de masturbação, de pornografia, mas o que leva o homem ou a própria mulher, porque a gente está falando do homem aqui, mas estamos esquecendo, porque hoje os próprios sex shopping, as coisas estão fazendo o casal ficar individual. A internet já separa. E agora também, quer dizer, a mulher já tem prazer sozinha, o homem também já consegue ter prazer sozinho. Então, como é que vai ficar? E sobre esse assunto, que esses desafios do século XXI, que a igreja está sofrendo hoje, tem um aí que está calado, mas ele vem de milhares e milhares de anos atrás, e até os dias de hoje ele aflige e ele traz transtorno entre o relacionamento de um casal, que é a prática da masturbação, o sexo individual, né? Esse mal ele tem causado feridas em relacionamentos profundas. Tem casamentos aí hoje que são casamentos frios. O casal vive um relacionamento superficial. Por quê?
porque estão descobrindo aquilo que você falou, o sexo individual. A mulher hoje tem o seu prazer individual, o homem também tem aqui através da masturbação, e aí se segue a vida. Então, esse desafio é um desafio que a igreja não pode parar e não pode concordar. Ela tem que se levantar como alguém ensinando, como alguém ensinando as práticas dentro da palavra de Deus, esses ensinamentos para conduzir as pessoas. E o que vocês acham dessa prática da masturbação? Em Recife tem uma frasinha que fala o seguinte, né? Barriga cheia afasta de panela cheia. A masturbação ele vai gerar você ali de forma unilateral, às vezes até um prazer. Claro que muito diferente do que se refere ao ato sexual, né? E esse incentivo que foi falado agora pelo senhor aí dos sex shops, ele realmente ele incentiva as pessoas a, de fato, cada vez mais se afastarem. Não realmente procurarem prazer mútuo de acordo um com o outro, de acordo com o seu tempo e tudo mais. A gente, né, como cristão, aqueles que tiveram esse prazer, às vezes, de poder passar uma vida se guardando, né, para poder ter um casamento aí, às vezes, virgem, né, entre homem e mulher, para poder ter aquele leito, né, que se chama leito sem mácula e etc., acaba que é uma ansiedade que se gera e você vai ter um casamento para você poder aprender como você desfrutar desse sexo. A gente vê uma geração hoje, né, que pelo fato dessa modinha do sexo casual, existe uma preparação pré-sexo através da masturbação, como se isso fosse algo positivo, para poder depois se chegar a esse momento do sexo e esse sexo sair à torta e direita. E a masturbação em si, além de trabalhar você do que se refere a seu ser como algo individual, ela tem diversas consequências no que se refere ao ato sexual. E um deles, um dos mais fortes, é o que se refere à ejaculação precoce, né? Isso. Uma coisa, pastores, e você que está nos ouvindo, quando fui pastor de jovens, era natural um jovem procurar o pastor para falar sobre masturbação. Pergunta onde é que está na Bíblia se é pecado, né, pastor? E aí você fica naquela situação, né? A pergunta sempre que eu fazia é a seguinte: é um vício ou é algo casual? Porque a masturbação pode virar um vício, como muitas outras coisas. E gera um problema sério para o casamento futuro. Não só a ejaculação precoce, mas a própria relação com a esposa não vai satisfazer e ele vai continuar se masturbando, né? O que fazer, né? Isso, na verdade, eu fico pensando o seguinte: quando um casal, ou um marido, ou a própria esposa vai para o caminho da masturbação, é um alerta, né? O casamento não está bem. Agora, a maior dificuldade que nós, como pastores, encontramos é o homem chegar para você e confessar isso. Quando ele é jovem é fácil, mas quando ele se torna maduro... Carlos, mas assim, pelas experiências que eu tenho vivido, ministrando cursos para casais, e por isso no curso tem uma lição que fala só sobre sexualidade dentro do casamento. E nós percebemos que isso hoje é muito mais do que um tabu a ser quebrado. Porque todo mundo tem uma história. E nós percebemos que hoje essa aula era sempre a penúltima aula do nosso curso. E ela passou a ser no meio, logo após a liberação do perdão. Por quê? Tamanha importância que nós conseguimos enxergar com relação ao sexo dentro do casamento saudável. Então hoje, mais de 70% dos casais que passam, né, dentro dos nossos cursos não têm vida sexual ativa. E nós estamos falando aqui de uma porta. Na realidade, as portas estão entrando, né, que dentro da nossa casa nós podemos chamar de brechas dentro de um contexto espiritual, mas são portas que estão sendo abertas, escancaradas, a um clique de um computador e até mesmo nem que você estivesse pensando nisso. Você está trabalhando, vem uma janela e abre, clique para trazer a sua atenção. Então hoje é uma das coisas que a gente tem lutado muito e ministrado sobre casais, cura. Porque todo mundo carrega na sua vida uma história, Carlos. E tem muita gente que foi abusado na sua mocidade, em detrimento dessas paradigmas de achar que aquilo ali era normal, de pessoas, de mulheres abusadas, homens abusados. E isso veio refletir na sua união. Aonde todo mundo busca individualismo, eu já tive situações de gente achar que uma mulher usar a sua intimidade sozinha, porque o marido viajava muito, ela achava que era importante. Se aquilo ali não, mas eu estou pensando no meu marido. Eu acredito que tudo nasce através de um pensamento. Mas ali pode ser uma porta para que aquilo ali seja um hábito e seja uma rotina e um estilo de vida. Que é esse que eu acho que é o grande desafio nosso. Quebrar esses tabus, quebrar os preconceitos e trazer direcionamento
para que de fato as pessoas tenham uma vida sexual ativa e saudável, e não uma forma doente. Bom, esse assunto ele é um desafio mesmo. Mexer na nossa intimidade é algo realmente que está escondido a 7 chaves. Mas nós estamos falando aqui para te ajudar, querido. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Você vai assistir aí os nossos cooperadores. E já já nós voltamos com a continuidade, porque nós falamos aqui dos problemas. E agora nós queremos mostrar para você que realmente você pode ter uma sexualidade saudável dentro do seu lar, na convivência e também ensinando todos os seus filhos. 1 minuto só. Olá, eu tenho um convite muito especial para você. Todos os domingos às 18 horas, aqui no canal Promessas. Um programa do nosso culto ao vivo. E eu queria que você interagisse conosco, ligasse para nós, falasse com nós, pedisse oração e pudesse interagir. Nós estamos ali para transmitir as bênçãos de Deus para a tua vida. Então eu aguardo você, domingo, 18 horas, aqui na Rede Capital, o seu canal Promessas. Esse chamado é para a sua casa. Se você tem um imóvel ainda não registrado, a hora é agora. A Prefeitura de Aparecida reduz os impostos. A alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, caiu de 2,5% para só 1% de 12 de abril a 10 de julho e para só 1,5% de 11 de julho a 9 de agosto. Só é dono quem registra. Aproveite essa oportunidade única. Prefeitura de Aparecida. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Olá, eu tenho um convite muito especial para você. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. E hoje o assunto é muito forte. É com você, homem, que nós queremos falar. Os desafios da sexualidade. Então é um assunto muito importante, que talvez esse assunto pode ajudar você a desenvolver algo que você está desenfreadamente achando que é tudo normal. Mas nós queremos que você hoje coloque um freio em atitudes e comportamentos através dessa palavra. Então nós queremos falar sobre um assunto. Como enfrentar os perigos da pornografia? Que está aí à disposição, grátis, livre, basta abrir, como o pastor Adriano disse, basta abrir o celular, que nós já temos a oportunidade de ver. Então como é que realmente nós podemos enfrentar os perigos que essa doença infernal que a pornografia pode trazer? Eu acho que tem que... Não basta só orar e jejuar, tem que querer. Agir de uma forma que a pessoa se afaste realmente das coisas erradas. Por exemplo, grupo de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp que você só sabe que vai receber porcaria, então você já sai dali. Tem amigo seu na internet que só manda coisa que não deve, então você já também descarta, nem abre. Então, assim, a gente tem que vigiar. A Bíblia fala vigiar e orar. Eu acho que a gente tem que vigiar nessa questão da sexualidade, a gente tem que vigiar mais do que orar. Porque se a gente não vigiar, a gente vai. E fazer como José. Sair correndo. Mesmo que esteja sem roupa. Como é que é cuidar desses perigos aí? Como é que é cuidar e se livrar disto? A gente tem pessoas que têm já uma dificuldade, né? Eles já enfrentam esse vício da pornografia. Então ele está aí todo dia vendo essa pornografia. Então, ele tem que procurar de fato uma ajuda, né? Como é que ele vai ocupar aquele tempo que ele buscava pornografia de uma outra forma? E se for casado, né, claro, e a gente deduz aqui que vamos ter muitas pessoas casadas que nos assistem, eu acho que o bate-papo com a esposa, se ele tem realmente uma vontade de satisfazer-se sexualmente por diversas vezes durante o dia, semana, não sei como é que seria, ou uma fraqueza,
Poder, de fato, realmente sentar, conversar com a esposa e trabalhar entre eles essa satisfação desse prazer sexual para que ele possa ir deixando, né, e se libertando dessa pornografia. Isso para aqueles que são casados. E quem não é, chegar para poder realmente procurar uma ajuda. Como é que alguém pode ajudar, né, a procurar uma igreja, às vezes um pastor que possa auxiliar, algum curso que possa auxiliar, para que ele possa ir vencendo isso. Não é só a pornografia, né? A gente tem vários vícios que têm que ser tratados no que se refere à psique da pessoa para que ele possa realmente vencer isso. Eu nos nossos cursos de casais, quando fala da aula de sexualidade, eu vou defender 3 pilares. Em primeiro lugar, está na Bíblia, em 1 Coríntios 7,5. Anota esse versículo, você que nos ouve, vai lá na Bíblia e busca. Fala que não vos priveis um ao outro, a não seja por mútuo consentimento e por algum tempo. Aqui está dando uma condição. Aí fala sobre jejum, oração, para que a sua incontinência, o Satanás, aí fala, uns falam Satanás, outros falam o diabo, outros falam o capeta, não vos tente, né, por essa incontinência. Ou seja, o primeiro pilar é sexo, casamento saudável, tem que ter sexo. Ponto. Adriano, não então tem deixa uma coisa negociação. bem clara, bem clara. O ser humano, quando ele casa, quando ele resolve se juntar a alguém, ele não é mais senhor do seu corpo. Não. Mas tem que haver um relacionamento mútuo. Não vos priveis um ao outro. A segunda pilar que eu defendo é a renovação da mente por tudo isso que nós falamos aqui. Tudo vem através de um vídeo, de um visual, de um corpo bonito que passa na nossa frente. Aqui ninguém tem que ser hipócrita de dizer que eu não olho ou faço isso. Conversa. A gente tem que entender que nós instintivo, né? É instintivo. Isso é do ser humano, é um homem, é um macho. Não, né? quer vender um carro, tem que botar uma mulher. Não. Então já... Então não tem conversa, isso aí mas enfim. Então nós temos um princípio que é não vos priveis um ao outro. Segundo, renovar a nossa mente para que nós experimentemos as melhores coisas que vêm de Deus para a nossa vida. E o segundo conselho que eu dou, eu comparo o sexo a um jogo de futebol. Todos nós preparamos, tem o aquecimento, né? Tem aquela peladinha sempre ali no que antecede ao clássico. Então acho que todo casal precisa de uma peladinha, que seja 2 vezes por semana, 1 vez por semana, para que se prepare para um grande clássico no final de semana, que é isso que toda mulher, todo homem espera. Então, assim, falando um linguajar bem simples, claro, né? É tempo de você estimular as peladinhas dentro da sua casa, para que você fique bem aquecido e alimentado. Peladinho mesmo, né, pastor? Peladinho de fato, mesmo, né? Para que você se cumpra num aí, clássico, né? Dizem No por aí, final, né? Adriano, que sexo não pode ser que nem show do Roberto Carlos, 1 vez por ano. Não, de jeito Mas nenhum. tem muita gente que está vivendo disso. Não, viu? eu tenho certeza, mas eu acho que esse momento é sair da peladinha e ir pro clássico. Eu acho que o clássico satisfaz, é a vida sexual do casal, é o momento ápice, é o encontro, é o verdadeiro amor, é aquilo que Deus colocou para nós como sexo, celebração da vida. Esse é meu conselho. Bom, o programa é muito importante, as perguntas, é muito forte, porque mexe lá nas suas entranhas, mexe lá naquele lugar que você faz no recôncavo escondido de tudo. E é aquilo lá que você precisa aflorar e deixar ser curado através da palavra de Deus. Porque, querido, como é que você vai falar de sexo, como é que você vai ensinar sexo para os seus filhos se você é doente nesta área? Sério. Como é que você vai ensinar? Você vai ser tendenciosamente ensinar algo errado. Então você precisa se curar primeiro, ter um relacionamento saudável com a sua esposa e vice-versa. Para quando vocês falarem, falem em amor, falem em carinho. Não seja impositivo. Tudo que é impositivo gera interesse. Tudo que é impositivo tem uma pergunta, tem uma interrogação muito grande. Por quê? Por quê? Então eu queria hoje que esse programa ajudasse você. Sabe? Eu sei, nós não somos perfeitos. Não vem se titular perfeito. Perfeito só foi Jesus. Todos nós temos as nossas fraquezas. E se você talvez está atravessando esse desafio aqui do século XXI, na área da sexualidade, procure ajuda. Procure ajuda. Com quem eu vou conversar? Com o médico? Com o médico. Procure uma ajuda com o pastor, com a pastora, a mulher com a mulher, o homem com o homem. Sabe? Abra o coração. Você não pode viver nisso. Você não pode deixar que os meios de comunicação venham dirigir a sua vida, o seu relacionamento íntimo. E estraga a sua comunhão com Deus. Pior ainda.
Certo? Como é que você quer que a oração seja uma oração respondida por Deus, sendo que você não tem dentro do seu bojo, a sua consciência não está limpa, cristalina e transparente para você fazer uma oração em Deus e ser abençoado por Ele? Por isso, esse desafio do século XXI, hoje, o programa Homem de Verdade bateu na sua porta, bateu na porta da sua consciência para falar com você. Querido, abandone isso. Eu tenho uma frase na Bíblia, pastores, que eu acho linda. Aquele dia que o filho pródigo toma uma decisão. Aquilo para mim é a coisa mais linda, sabe por quê? Decisão. Se você não tomar a decisão, você não rompe. Ele diz, levantar-me-ei e ter-me-ei com meu Pai. Solução. Ele sabe que o Pai é a solução. Ele sabe que no Pai ele encontra respostas. Então ele toma uma decisão, levanta dali e vai. Ele sabia que ele ia encontrar problema, ele sabia que ele ia ter rejeição dentro da família, ele sabia todos os obstáculos, mas ele tomou uma decisão. Hoje a palavra para você é essa. Tome uma decisão. Que seja melhor para você. Que seja felicidade para você, que seja paz, que seja uma oxigenação no relacionamento íntimo, na intimidade sua e da sua esposa. Eu queria que você refletisse sobre isso. Olha, um forte abraço. Tudo que fizemos foi alertar você de um mal, de uma doença sensível que está entrando cada dia nos lares, através das redes de comunicação, e você vai recebendo, e se você não vigiar, o seu filho já de 5, 6, 7 anos já está vendo, e aí começa um mal chama outro. Corte esse mal hoje. Pense nisso. Deus abençoe você, em nome de Jesus.